Olá, eu sou Roberto Chagas e está começando aqui mais um podcast do Roberto. E eu quero trazer para você uma explicação sobre uma pergunta que me fizeram esta semana, onde esta foi uma semana que está muito comentada sobre doação de órgãos, onde um apresentador muito famoso, ele necessitou de uma doação. E eu não vou citar aqui o nome dele, nem como foi feita essa doação. Cada um tem a sua forma de pensar e o que aconteceu todo esse interim. Mas eu vou dar a explicação bíblica sobre doação de órgãos. Se é permitido ou não, se a Bíblia fala alguma coisa ou não. Mas antes, porém, eu lhe peço para que você não possa perder nenhum vídeo, nenhuma explicação do meu canal, que você possa estar aparecendo aqui, a produção está colocando para você, me seguir no meu canal, que você possa clicar no sininho, que você possa compartilhar este vídeo com a sua rede social, me ajude engajando este vídeo para que essa explicação chegue a mais pessoas, onde nós todos juntos estamos aprendendo, pois eu sempre digo, a palavra vem primeiro para mim, mas também para vocês. Então vamos ver dentro da Bíblia o que ela fala sobre essa questão de doação de órgãos, se é permitido ou não. Mas antes, porém, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Vamos deixar bem claro, primeiramente, que a Bíblia ela não fala nada sobre doação de órgãos, pois na época que a Bíblia foi escrita pelos seus autores, por intermédio do Espírito Santo de Deus, onde aqueles que são profetas, aqueles com que Deus falava, escreveram tudo aquilo que era necessário para nos dar hoje a sabedoria plena sobre o que Deus quer de nós, o que Jesus Cristo quer de nós, a Bíblia não fala nada sobre doação de órgãos, pelo motivo de que a doação de órgãos ela é algo ainda muito novo dentro da medicina. A doação de órgãos, ela naquela época nem se cogitava a acontecer, pois o que acontecia naquela época eram os milagres, as restaurações, como nós vamos ver aqui dentro dessa explicação, quando estiver lendo e falando sobre Ezequiel, uma passagem muito conhecida. Então, o que nós vamos falar aqui é explicar sobre essa questão de doação. Se você, como cristão, deve doar o seu órgão, você que não é cristão pode doar o seu órgão. Se você não é cristão e não é da nossa religião, se você tem receio de doar o seu órgão, pois nós sabemos que a palavra de Deus, ela diz que o nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar. E ele voltando, irá ressuscitar todos aqueles que estão mortos. E esta é uma das dúvidas que me colocaram à parte. Se eu serei ressuscitado, como seria se eu doasse o meu rim para uma outra pessoa? Como seria se eu doasse o meu órgão para uma outra pessoa, os meus olhos, a minha córnea, a minha pele? Como eu ficaria na ressurreição? Então nós vamos compreender tudo isso biblicamente. Então eu peço a você que abra aí na sua Bíblia, João capítulo 15, o versículo 12 e 13. Nós vamos estar falando aqui sobre a doação de órgãos. Então vamos ler aqui uma passagem que Jesus deixou para que nós possamos compreender a questão do amor ao próximo.
pois a doação de órgãos, ela fala sobre amor ao próximo. No versículo 12 do capítulo 15 diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Então vamos compreender essa passagem do apóstolo João, que Jesus diz que nós devemos doar tudo aquilo que temos, doar como ele doou. Jesus foi um doador. Ou você não sabia disso? Jesus foi um doador. Jesus, quando ele é pregado na cruz, ele já tinha sido doador quando veio para cá. Quando ele saiu do seu local e veio na forma corpórea, na forma de homem. Ele doou o seu corpo por nós, doou o seu sangue por nós, doou a sua vida por nós. E quando você faz uma doação, eu me recordo que há alguns anos atrás, não me lembro bem quantos anos, havia muitos registros geral, que é o RG, que vinha escrito na cor vermelha em alguns casos, que as pessoas que queriam doar seus órgãos era ali notificado neste documento, doador de órgão universal. Mas foi passando o tempo, começou a colocar ali o governo, não lembro qual foi o ano, o governo estipulou que todo mundo seria um doador universal, pois vamos compreender a necessidade de uma doação urgente. Uma pessoa que está ali num hospital, necessitando de uma doação, que ela não pode esperar mais de 1 hora ou 2, ou um dia, que é o caso de muitas pessoas aí que estão na fila e podem aguardar um pouco mais, mas outras não podem. Então, o que acontece? Um caso de um acidente com alguém que há uma compatibilidade com os órgãos, sendo um doador universal e devido à urgência, independente da família autorizar ou não, toda equipe médica ela pode ali retirar aquele órgão e fazer o transplante, devido a todo o conhecimento maravilhoso que Deus deu. Ou Deus não teria dado de forma alguma um conhecimento deste porte para os homens, para as mulheres, que são os médicos que fazem esse tipo de transfusão, tirando o coração de uma pessoa e colocando em outra pessoa. Mas, como eu disse, tem que haver uma compatibilidade. Então, nós vemos aqui que essa questão de doação, ela é universal. Nós podemos doar o nosso corpo, nós podemos doar as nossas células, nós podemos doar os nossos ossos, pois há doação de osso também. Nós podemos doar as nossas partes do corpo, pois isso não irá influenciar em nada. Eu quero ler mais uma parte para você, que se encontra em Ezequiel, no capítulo 37, a partir do número 1 ao 14. Ali, em Ezequiel, Deus o leva até um vale conhecido, que nós já lemos essa palavra muitas vezes, e fala para Ezequiel que se aqueles ossos que ali estavam decompostos, misturados, que é o que acontece muitas vezes com o nosso corpo, pois o que seria, dentro da minha opinião, eu vou falar da minha opinião, o que seria melhor para mim no tempo de hoje? Que meu corpo fosse colocado em uma cova e ele fosse decomposto, porque os vermes vão ali comer. A própria palavra diz que os vermes vão comer o seu corpo. E isso vai acontecer com que o quê? Com que aquele órgão seja deteriorado. Mas, podendo eu ser um doador, ele poderá ser aproveitado e salvar uma vida pelo amor, que nós já lemos aqui em João. Então, o que acontece com aqueles ossos do vale seco? Ali Deus dá a ordem a Ezequiel para profetizar.
E ali há uma restauração de todos os órgãos. E é aqui que nós entramos na passagem da ressurreição. E é aqui que nós entramos na passagem de quando você for chamado por Cristo e ressuscitar, o seu corpo será ele totalmente transformado. O seu corpo será totalmente novo. Então, se você, por exemplo, tem um problema congênito, nasceu faltando um braço ou os dois braços, as duas pernas, como nós vemos muitas vezes, pessoas que não têm dois braços e duas pernas. Na ressurreição, você estará com um corpo novo. Você terá seus dois braços, você terá suas duas pernas, você estará com sua vista renovada. Então nós temos que entender que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão grandioso, que Ele não irá permitir que haja dúvidas a qualquer um de fazer uma doação e se preocupar quando for ali na ressurreição, ficar ali com essa imaginação que doou seu coração e agora está sem coração para ter uma vida nova. E não é isso que irá acontecer. Vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 15, ali no versículo 52, para compreender um pouco mais sobre essa questão de corpo corruptível e o não corruptível. Aqui no versículo 52 de 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha aí. Olha o que Paulo está falando sobre essa ressurreição. Olha o que Paulo explica sobre a última trombeta. Olha o que Paulo fala sobre os mortos que irão ressuscitar incorruptíveis. Incorruptíveis quer dizer que você estará com a vida transformada, que você estará totalmente mudado. Então, essa doação de órgãos, se você tiver mesmo um amor ao próximo, se você tiver mesmo preocupação com as pessoas, você vai ser um doador. Então, o que eu te indico a fazer? Avise a sua família. Avise aos seus amados, aos seus companheiros. Eu sou doador de órgãos. Pois se acontecer alguma coisa com você, alguém da família já está ciente disso. Ela já está sabendo. Porque você não precisa se preocupar com essa questão. Você não precisa se preocupar com essa questão de doação de órgãos. Então, seja um doador universal a partir deste momento, se você tinha alguma dúvida. Isso não vai afligir nada, isso não vai mudar nada em você. Pelo contrário, você vai edificar ainda mais a vida de alguém. Pois há muitas pessoas que precisam aí de doação. Há muitas pessoas que precisam aí ser salvas. Então, seja um doador. Seja um doador. Pois as filas são imensas. As filas de pessoas que precisam de um transplante são enormes. E nós podemos doar nosso rim, podemos doar nosso fígado, podemos doar nosso coração, podemos doar nossas vísceras de algumas partes do corpo, não são todas, a pele para estudo científico, podemos doar nossa córnea para que outra pessoa possa estar vendo. Então, veja bem essa questão, olhe com outros olhos se você tinha alguma dúvida. A Bíblia não diz nada, mas ela deixa algumas passagens para esclarecer um pouco mais, para nos edificar. Como eu disse, está aí aparecendo a minha rede social. Me siga para que você não perca nenhum vídeo na semana. Eu coloco um vídeo por semana. Até o próximo vídeo, assim querendo Deus.